E aí, povo de Deus, tudo bom com vocês? Então, quero falar um pouquinho sobre o ministério da vida de Irineu de Leão. É muito importante a gente conhecer um pouco da história dos pais da igreja, porque a gente conhece a história de Lutero, de Calvino, conhecemos aí a história, né, dos avivalistas, mas quando a gente chega para estudar os pais da igreja, a gente não sabe quase que nada. Tá? E eles deixaram um legado muito interessante, muito importante para nós. E precisamos de manter esse legado. Afinal de contas, a igreja não começou a partir de nós. Tá? A igreja já tinha começado, vamos colocar assim, neotestamentária, lá no primeiro século. Correto? Então eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito de Irineu de Leão. Eu vou falar apenas dele aqui. Tá? Existem vários pais da igreja e eu quero, de repente, mais para frente, fazer um estudo falando sobre a história da igreja, tá? Para que a gente possa compreender como que se desenvolveu. Porque se você quer conhecer a fundo, né, como que as doutrinas veio se desenrolando até os dias de hoje, você tem que conhecer de história. Assim como você estuda, né, acerca do período interbíblico de Macabeus, assim como você estuda o General Tito, do ano 70, tá? A invasão, é a mesma coisa. Você está estudando história e está comparando ali o que a Bíblia está falando. Né? Porque a Bíblia conta a história. E você vê o desenrolar da história pela Bíblia. Certo? E eu também quero aqui fazer incentivar você, tá, a estar se inscrevendo no canal de Clever. Certo? Se inscreva no canal de Clever, que é o Sétimo Milênio, o nome desse canal. Você pode estar se inscrevendo no canal dele, tá? Já entrei lá, eu já me inscrevi, já vi alguns vídeos ali dele dando a aula, muito interessante, muito legal, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o canal dele, certo? Para você estar podendo ali estar se inscrevendo, correto? Então vamos lá. Apóstolo João, tá aí, você pode observar aí, o apóstolo João, ele foi discípulo direto de Jesus, tá? Apóstolo João foi discípulo direto de Jesus ali, a gente não tem nada a contestar acerca do apóstolo João, correto? Quem contestava acerca do apóstolo João, a gente vai ver daqui a pouco, tá? O apóstolo João fez alguns discípulos. Um desses discípulos que ele fez foi o Policarpo, que é também conhecido como São Policarpo ou Policarpo de Esmina. Tá? Então, Policarpo ele foi discípulo do apóstolo João desde a sua juventude. Ele foi discípulo ali dele e ele aprendeu praticamente tudo com o apóstolo João. Certo? Gente, ninguém vai contestar aqui o apóstolo João. E o apóstolo João fez um discípulo, e esse discípulo é Policarpo. E a respeito de Policarpo, o que nós temos? Nós temos apenas uma carta dele. Na verdade, são duas, que foi destinada ao mesmo local, que é para os filipenses. Tá? Primeira carta de Policarpo aos filipenses, e também temos a segunda carta aos filipenses de Policarpo. Tá? É o que chegou até nós hoje. Mas toda a biografia dele tem um relato aí de historiadores, né, de terceiros, que conta, como está aí na imagem, né, que ele morreu martirizado. Ele morreu martirizado e aquela frase célebre dele, quando ele estava ali pronto para ser queimado, quando o carrasco vira para ele e fala, nega esse Jesus, ele diz, eu sirvo a Jesus há 86 anos. Ele não me fez nenhum mal até hoje. Por que eu iria negar a Jesus, o meu rei? E aí eles acendem o fogo e narra a história de que o fogo não consumiu, ele estava lá vivo ainda, e todo mundo lá olhando, né? E então eles lançam sobre a barriga dele uma lança, né? Perfura, e o sangue que escorre dele apaga, né? Todo o fogo que está ali. Aí você pensa, mas que história bonita, será que isso aconteceu? Ué, e Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E Daniel na cova dos leões, certo? Então Deus ali foi misericordioso com um ancião, né, o Policarpo,
não permitindo que ele morresse queimado, né, mas tivesse um outro tipo de morte. E serviu como testemunho para muitas pessoas. Tá? Então, morre Policarpo, e nós temos aqui Irineu de Leão, que é do ano 130 e 202 depois de Cristo. Irineu de Leão, gente, e não somente eles, tem que entender o seguinte, que esses homens, eles estavam indo num período muito fresco ainda da igreja. Tá? Estavam num período ali em que os apóstolos tinham acabado, né, de morrer. Você vê que Irineu nasce no ano 130, aproximadamente, uns dias de 140, tá? Mas o apóstolo João morreu praticamente no ano 99, 98, 100, por aí, no finalzinho do ano 90. Tá? Então, está muito fresca ainda. Discípulos do apóstolo João ainda estavam vivos. Correto? E aí, vamos ver um pouquinho sobre a vida de Irineu. Tá, vamos lá. Ó, desde criança, frequentava a casa de Policarpo. Gente, se Irineu nasceu no ano 130 e Policarpo morreu no ano 155, significa que ele tiverem mais ou menos aí o quê? Uns 20, 19 ou 18 anos de discipulado. Isso não é pouca coisa. Você passar quase 20 anos aprendendo aos pés de um discípulo direto do apóstolo João, não vai ser pouca informação que você vai ter, não. Você vai ter muita informação ali. Tá? Em Leão foi eleito pelo povo bispo. Então, Irineu de Leão, ele não se autodenominou bispo, ele foi eleito pelo povo. Até pelos testemunhos que muitos mártires davam acerca dele, como um homem íntegro, que dava bom testemunho de Cristo. Tá? Muitos mártires ali de Leão davam testemunho e pediam para que os outros bispos ouvissem Irineu de Leão. Tá? Ele pacificou a exclusão de muitas igrejas por causa da Páscoa. Porque o que acontece? Havia ali, isso é interessante, eu acredito que muitos de vocês não sabiam disso, tá? Mas havia uma data específica, e claro, no Antigo Testamento você vê isso, que é a festa da Páscoa. E no Novo Testamento, o apóstolo João, segundo a história, tinha fixado a data da Páscoa para as igrejas ali do Ocidente. Correto? E o que aconteceu? Eles festejavam realmente a Páscoa. Você vê lá o apóstolo Paulo em Coríntios, quando ele fala assim, celebrai a festa. Tá? Então, a Santa Ceia era uma festa, a festa do Cordeiro Pascual. Eles celebravam mesmo a festa da Páscoa. Tá? E havia uma data específica para isso. As igrejas do Oriente, elas não estavam festejando essa data fixa que tinha sido estipulada pelo apóstolo. E aí o que acontece? Os bispos do Ocidente queriam excluir os bispos e as igrejas do Oriente, porque não estavam celebrando a festa na mesma data. Então Irineu, ele se coloca ali como pacificador e ele começa a intermediar ali uma certa paz, ele consegue pacificar a situação das igrejas da Ásia, tá? E aí não há uma exclusão e eles, por fim, depois de muita conversa, acabam aceitando a ideia de permanecer com datas diferentes, desde que não deixem de celebrarem a festa. Tá? Você não sabia disso, né? Então, por que você não está celebrando a festa? Vamos lá. Irineu acreditava que somente os 4 evangelhos faziam parte do cânon. Porque era o seguinte, gente. O que estava acontecendo ali? Tá? Você está no período em que você não tem só os 4 evangelhos. Você não tem só as cartas de Paulinas e de Pedro. Você tem centenas e milhares de cartas escritas por gnósticos. E isso tinha que ser resolvido de uma maneira rápida. Não podia levar muito tempo, porque estava a todo momento pessoas se levantando como os macionitas e os gnósticos, levantando falsos profetas e falsos apóstolos, se dizendo mensageiros de Deus e escrevendo cartas, outros falsificando o nome dos apóstolos
E aí, como é que vai se resolver isso? Se demorar muito, você vai perder a essência. Então, eles defendiam que o cano já estava fechado. Tá? O que foi feito na igreja, lá no Concílio de Nicéia, em 325 d.C., foi apenas uma confirmação do que já havia sido estabelecido pelos bispos. E quem encabeça o fechamento disso aí também é Irineu. Irineu ele defende os 4 evangelhos. Qual é a importância de Irineu? Se você tem uma Bíblia hoje, nesse formato, um grande contribuidor para isso foi o Irineu de Leão. Porque se ele foi o primeiro a se levantar ali naquela geração, a conseguir identificar todos os erros e as heresias do gnosticismo e do macionismo. Então ele faz esse tratado aqui, tá? Ele faz esse conjunto de 5 livros aqui, aonde ele vai refutar os gnósticos e vai defender, por meio dessa obra aqui, os livros que nós temos hoje como os 4 evangelhos. É ele que traz a ideia, né, do evangelho de Mateus ser o leão, né, que o evangelho de Lucas ser o homem, o de Marcos ser o servo e o de João ser a águia. E ele consegue trazer esses 4, essa visão do querubim para esses evangelhos aí. Tá? O que hoje para a gente é novidade, ele já estava avançado nisso há muito tempo. Eles tinham um conhecimento muito vasto. Eles liam muitas obras, certo? Então, ele consegue pacificar as igrejas, ele faz, né, a defesa desses evangelhos. E qual é a defesa que eles colocam ali, que os bispos colocam? Né? Os evangelhos têm que ser escritos pelos apóstolos, ou, no mínimo, discípulos de apóstolos. Fechou essa equação? Ok, qual é a segunda parte que teria que ser feita? Esses evangelhos teriam que ser cridos, lidos, né, e todos estarem em conformidade, aprendendo e lendo nas igrejas, certo? E não poderia contradizer um ao outro. Sim? Dessa forma, Irineu de Leão conseguiu, né, não foi somente ele, mas ele estava ali também fazendo isso, né, ele conseguiu fechar essa questão do cânon. Em 325, não foi Roma que fechou, Roma apenas, no Concílio de Nicéia, confirmou o que já havia sido feito. Claro que tem toda uma história desse cânon no 325 d.C., tá? Mas não diferenciou, não mudou nada dos livros que estavam lá. Tá? Ele visitava constantemente as igrejas da Ásia procurando a unidade. Tá? E é interessante que aqui nesse livro, Contra as Heresias, ele fala que a igreja, mesmo espalhado pelas nações, ela prega a mesma coisa, e assim as ensina, e assim as entrega, como se morasse numa mesma casa e tivesse debaixo do mesmo teto. Tá? Ou seja, ele prezava pela unidade das igrejas, visitava constantemente como bispo, ele tinha essa autonomia. Então ele visitava e prezava, e sempre estava ali supervisionando, para que as igrejas não saíssem, né, da verdade. Foi missionário, sim, ele foi missionário. Tá? Ele era missionário, teve que aprender outros idiomas para poder escrever as suas obras, traduzir e também estar lá pregando e ensinando. Conseguiu identificar o gnosticismo e estabeleceu princípios para combater as heresias, que é o que eu falei. Tá? Ele escreveu isso daqui, escreveu vários princípios, tá? Para poder a gente combater as heresias. Nos ensina até a ler a Paulo. Caramba, Igor, você fala dele como se o camarada fosse um homem perfeito. Não, ele não era homem perfeito, certo? Tem coisas que ele escreve aqui que eu tenho as minhas dúvidas, mas eu estou querendo mostrar para você que existe um homem de grande valor e que a igreja não dá o devido valor a ele. Tá? Morreu martirizado pelos hereges, ou em um massacre geral de cristãos lionenses sob Severo. A gente não sabe aqui como que foi a morte dele. De qualquer forma, ou foi morto martirizado pelos hereges, ou foi morto num massacre feito por Severo aos cristãos lá de Leão. Agora eu vou deixar com vocês aqui
tá, um link para que você possa baixar este livro aqui, ó, Irineu de Leão contra as Heresias. Tá? Vou deixar o link aqui, você pode baixar esse livro, correto? Como eu falei anteriormente, eu não vejo aqui neles pessoas inerráveis. Inerrável é a palavra de Deus, correto? Mas a gente tem que dar honra a quem é honra, a quem tem honra, certo? Só para você ter um gostinho, eu vou ler aqui um trecho do livro dele, quando ele vai falar do anticristo. Olha só que interessante, né? A visão que ele tem do anticristo. É necessário que estes aprendam a conhecer o verdadeiro número do nome, se não quiserem ser contados entre os falsos profetas. Conhecendo, pois, com certeza o número indicado pelas Escrituras, isto é, 666, deve primeiramente esperar a divisão, tem que primeiro esperar a divisão do reino entre os 10 reis, e depois quando eles reinarão, pensando em aumentar o seu poder e ampliar o seu reino. Prestar atenção a um homem que, tendo no nome o número indicado, virá improvisamente reivindicar o reino e aterrorizar estes reis, a fim de saber que ele é realmente a abominação da desolação. É o que diz o apóstolo. Quando dirão paz e segurança, então cairá sobre eles improvisa a morte. Jeremias não somente indica a instantaneidade da sua vida, mas a tribo de onde ele virá com essas palavras. Ouviremos o barulho da velocidade dos seus cavalos vindo de Dan, pelo relinchar dos seus corcéis em corrida, toda a terra se turvará e ele virá a devorar a terra e o que ele contém, a cidade e seus habitantes. Jeremias capítulo 8, versículo 16. Tá? É esta a razão pela qual esta tribo não será contada no Apocalipse entre as que se salvam. Olha aí que informação interessante. Por que a tribo de Dan não está lá? Eles têm uma explicação para isso. Será que é correta essa explicação? Que de Dan vai vir o anticristo? Né? Porque ele tem que se vir na linhagem, né? Aí ele diz assim, ó, para aqueles que gostam de ficar nomeando quem é o anticristo e quem não é. É mais seguro e sem perigo esperar o cumprimento desta profecia do que se entregar a elucubrações e conjecturas sobre nomes, porque é possível encontrar quantidade enorme deles que combinam com este número, e o problema continuará o mesmo, pois, se há muitos nomes com este número, continuará a valer a pergunta de quem será o nome de que deve vir. Com efeito, não é por falta de nomes que tem o número do nome do anticristo, que falamos assim, mas por temor de Deus e pelo zelo da vontade, né? Então, da verdade, perdão. Então ele vai começar a colocar aqui vários nomes daquela época que pareciam ser a do anticristo, tá? E aí ele diz que a gente só vai conhecer esse número nesse tempo, mas primeiro devemos de esperar a divisão dos reinos entre os 10 reis, e depois um que vai se levantar, reivindicando, né, o seu reino, aterrorizar os reis, e aí sim ele vai trazer com ele, né, a grande tribulação. Não é interessante ler esses textos, isso aqui? Não foi uma informação nova que você teve da tribo de Dan? Então, o livro trata sobre muitos assuntos. Então, eu vou deixar aqui para você baixar esse livro, tá? E faça bom aproveito desse cristão fervoroso que supostamente deu a sua vida, literalmente, pela palavra de Deus. Amém? Fica essa palavra em nome de Jesus.